Bem-vindos, eu sou Léo de Paiva, esse é o Luz do Sagrado e hoje nós vamos trazer para você mais um conhecimento, um gerenciamento de conhecimento, que são os apegos, o apego emocional, o apego social e o apego familiar, né? E também vamos falar um pouquinho de como melhorar a sua vida íntima, os seus relacionamentos, certo? Então, antes de tudo mais nada, hoje a gente não vai falar sobre a energia, a atração, nós não vamos falar as consequências de um bom relacionamento, necessariamente falando, ou energizar o seu relacionamento. Nós vamos falar primeiramente de como limpar situações que te levam a ter relacionamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de apego, meu povo. A questão é que a gente tem os apegos, três tipos de apego, né? O emocional, o social e também o familiar. Sendo que o apego emocional é aquele que quando você tem algumas características, né? Que você sente que você precisa da outra pessoa para ser feliz, você tem muitos ciúmes, né? E também quando você acaba com seus relacionamentos, aquela pessoa se torna o culpado pela sua infelicidade e você tem aquela característica de trocar de relacionamento o tempo inteiro. Certo? Então, o apego emocional está muito quando a gente transfere a nossa felicidade para o nosso cônjuge, para o nosso parceiro, nosso namorado e afins assado. Bacana? Não tem... Não, deixa isso para depois. Vamos continuar. Apego social. O apego social é quando é que você não tem as suas bases familiar, você está descrente de você mesmo. É o rebeldismo que a gente tem dentro da gente. Todos nós apresentamos muito facilmente o nosso apego social na adolescência. O apego social, ele vem da gente querer ser aceito por um meio, querer se vincular a alguém, e aí a gente começa a confrontar o que somos nós, né? Quais são as nossas bases familiares, nossas bases sentimental perante os outros da sociedade. Esse apego, esse tipo de apego, ele leva a um processo, por exemplo, até de vícios. Então, tipo assim, eu não tenho... esse apego tá muito ligado a quando você é extremamente desapegado, por exemplo, à família, né? Então, um apego leva ao conjunto do outro, certo? Então, vamos lá. Então, você tem um apego muito social, você quer se dar bem à sociedade e tudo mais. Então, você vira aquela pessoa, por exemplo, assim, que depois de adulto, você quer participar das pessoas sociáveis do iPhone, mas você não tem dinheiro para isso. Em vez de você arrumar sua casa, você vai comprar um iPhone 10. Então, você vai viver com muitos problemas, às vezes, financeiros. Muitos vícios. Eu quero ser aceito pela sociedade, aí começa a beber, começa a fumar, começa a usar droga. Então o apego social, a aceitação social, buscar o aceitamento social íntegro ali, sempre querer ser bem sucedido socialmente, leva a um precipício, né? Leva aquele negócio, a corrida materialista, eu tenho que ter para me equiparar, e aí gera um tanto de comparação, né? E aí a gente vê esse apego. Mas existe se você não gostou dos dois primeiros apegos, o apego que vem agora, ele é o efeito dominó inicial de tudo. A gente considera no mundo espiritual e nas ordens iniciáticas uma grande maldição, que é o apego familiar. O apego familiar, ele é muito, muito, muito importante. A gente tem que dar importância para o apego familiar, né? No caso, a gente tem que dar importância para o desapego familiar, porque o desapego também familiar, o excesso de apego e o desapego total, ele gera problemas, certo? Por exemplo, no apego amoroso, a pessoa que é extremamente desapegada, não demonstra ciúme, não demonstra sentimentos, é muito frio, é desapegado, não tem nenhum ciúminho da pessoa, isso vai cansar e levar uma certa frustração para o relacionamento, certo? E a pessoa também que é muito apegada a relacionamento, tem medo de perder, tem medo de ficar sozinha, e aí se torna aquela pessoa controladora, chantagista, é o excesso de apego emocional. Isso também vai gerar muito problema. E é aquela velha história, um pouquinho de ciúmes vira tempero. O problema são os excessos ou a falta, né?
Porque se também você não transmite aquele sentimento para outra pessoa, a pessoa fica desconfortável, né? Mas vamos lá. E aí a gente tem que trabalhar nossas carências. Mas da onde nossas carências é na primeira base de existência nossa, a família, o berço. É dali que a gente vai ter nossos primeiros contatos com a vida, com a sociedade e com o amor. Sem essas bases de família, eu vou principalmente migrar muito vou transferir toda a minha base de existência para o social, certo? Do social ou para o amoroso, porque lá atrás eu não tive amor, eu vou buscar amor no outro. Eu não tive pai, não tive mãe, é aquela velha história. O homem sempre procura uma mulher igual à mãe e a mulher sempre procura um homem igual ao pai. Né? Na ausência, a gente acaba, desde lá na infância, buscando fora. Isso é muito ruim, porque você não está buscando um parceiro, você está buscando um pai. E as pessoas hoje, todo mundo busca um pai e uma mãe, e ninguém está disponível para ser pai e mãe de ninguém. Então, no final das contas, a gente tem que ter um crescimento, amadurecimento e nos tornarmos nosso pai e nossa própria mãe. Ou quer dizer, nossas rédeas no emocional e no racional sozinhos, né? Isso é o crescimento, né? Mas aí a gente considera, por exemplo, o plano familiar, que está lá, a gente pode falar ali do 10 ou do Ofum, que é um destino, um karma da pessoa. Você nasceu naquela família para trabalhar esse problema. Então, o primeiro lugar que a gente tem para trabalhar os nossos karmas são as nossas famílias, né? Isso não quer dizer que você tem que aturar as pessoas ruins, as pessoas medíocres da sua família, não. Você tem que entender, por mais que a família seja muito prostrática, chumbrega, ridícula, você não pode desacreditar nas bases familiares. E aí você vendo que todas as bases familiares que você teve ou não teve horrorosamente, você tem o direito e o dever de construir base familiar melhor. Por exemplo, meu pai foi um alcoólatra, e aí você bebe. Então você não pode criticar aquilo que você via de errado. Você tem que fazer o oposto. A base familiar, por exemplo, a pessoa que não tem um apego muito forte com família, elas vão ser pessoas funcionais na sociedade. Elas vão trabalhar muito, elas vão ganhar dinheiro, elas vão ser sociáveis, mas a principal característica de uma pessoa muito apegada à família é falta de um relacionamento íntimo. Sim. Se você é muito apegado à sua família, não larga daquela mamãe coruja, do papai coruja, você sempre quer ser adulado por papai e mamãe, conviver com a sua família, você não larga a sua. Se você não larga a sua família do seu pai e sua mãe, você não cria a sua própria com seu marido ou com sua esposa. Certo? Então toda escolha é uma renúncia. Se você quer, por exemplo, se hoje em dia as pessoas querem sair de casa, casar, e terem o mesmo valor doméstico de vida com o seu parceiro, tendo como se fosse sua mãe e seu pai pagando as contas e lavando sua roupinha, dando comida para você. Isso não vai acontecer. Mas geralmente as pessoas hoje casam e terminam os relacionamentos justamente por causa disso, porque acha que vai ter a mesma facilidade. E aí quando os boletos se acumulam, as vasilhas se entopem, o relacionamento vai se desgastando e com isso vai acabando a admiração, o romantismo e o amor. Mas você também tem que enxergar se você é também desapegado à família. Uma pessoa que é extremamente desapegada à família vai dar importância de construir uma família com a outra? Não. Léo, mas por que então isso significa que o apego familiar é uma maldição? Vamos pegar a história da mãe-aranha. Vamos supor que a sua mãe é muito controladora para você e aí ela cria uma teia de destino que você tem que seguir aquilo ali, certo? Se sua mãe está com fome, a aranha, ela come os próprios filhotes, certo? Então, energeticamente, aquela mãe que não deixa o filho ir para o mundo, que sempre adula e você acha bonitinho, isso é por causa do apego dela, emocional dela, que é transferido para você. Isso não é legal. Assim como também o pai se torna um devorador. O leão, quando não gosta muito dos filhotes e ele tem alguma dúvida, ele devora os próprios filhotes, certo? E aí a gente tem que entender, por exemplo, que tem mãe que cria os filhos, mães e pais que criam os filhos igual um cachorrinho.
ou igual um bebezinho. E aí aquele bebezinho nunca cresce e vai gerando um apego no filho. Dá para entender isso? Então você é o bebezinho. Aí de repente, você é aquela bebezinha, aquela menina lindinha, tal, e de repente aparece um carinha em potencial para casar com você. Certo? Você acha que sua mãe vai estar feliz com esse carinha roubando o bebezinho dela? Você acha realmente que isso acontece? Léo, mas é minha mãe, mas é meu pai. Amorzinho da minha vida, presta atenção. Todo mundo quer te ver feliz, não mais do que ele próprio. Isso não interfere se é sua mãe ou seu pai. Mamãe e papai não são deuses, eles têm defeitos. E às vezes os defeitos deles são inconscientes. Quem tem que enxergar esse problema do apego familiar que foi gerado, né? É você. E aí, como está a sua vida amorosa? Você é apegado ao papai e à mamãe, a caminha dobradinha? Você não tem afazer nenhum em casa? Você é pessoa rebelde que em vez de dar certo em casa, dá certo na rua? Aí você tem um problema de social. Por exemplo, essas pessoas também, o pior de todos os apegos é o familiar, porque ele gera todos os outros. E se você não tem um apego familiar, você vai ter apego social. Então os de fora vão ser sempre bons e os de casa sempre ruins. Vai ter sempre briga dentro de casa, mas os de fora você vai dar tudo. Você conhece alguém assim da sua família? Então quer dizer que essa pessoa não é apegada com a família, mas fica todo mundo adulando e se parasita, certo? E aí você tem muito apego, sua mãe fica falando o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, o papai tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí você nunca vai dar certo amorosamente com ninguém. E aí você vai culpar as pessoas de fora, mas você sabe, olha pra mim, você sabe de onde vem o problema. Cara, mas e aí, o que eu faço então, Léo? Vamos falar do que eu faço, porque eu preciso melhorar meus relacionamentos, eu preciso ter consciência, eu tenho que fazer alguma terapia. Você pode fazer todos os tipos de terapia, mas a primeira dela é entender o conceito, o que isso traz de prejuízo para você, e entender que a sua vida caminha até um ponto e depois ela trava. E aí você tem um ciclo repetitivo. Se você não soltar essas amarras, certo? Essas correntes que te aprisionam, você nunca vai colocar uma aliança no seu dedinho, certo? E aí você vai ser uma pessoa funcional, a pessoa que geralmente é muito apegada, né? Eu acho que eu falei, mas eu vou repetir, apegada à família, ela se torna uma pessoa até funcional no trabalho, vai ser uma pessoa dedicada ao trabalho, mas vai ter sérios problemas amorosos, vai ser uma pessoa também que vai ter amigos confidentes, mas o íntimo dela vai ser sempre prejudicado, e isso é torturante. Isso para mim é a pior coisa que tem no mundo. Você deixa de conquistar, ter sua vida, ter os seus pilares, ter a sua base de vida, até mesmo para quando seus pais ficarem idosos, você ter uma base para poder ajudá-los a cuidar deles, né? E depois muito pai, muita mãe não sabe porque são abandonados em asilos. Mas eu gostava tanto do meu filho, era tão apegado ao meu filho exatamente. No momento que seu filho teve de se livrar de você. E aí, mamãe, você conhece alguma mamãe coruja? Alguma mamãe que passou por isso? Manda esse vídeo, gente. Dá like, curte aí, porque essa mensagem tem que chegar para várias pessoas entender o seu problema e como acertar, né? E aí, aquela pessoa foi abandonada lá. Aí, na hora que ela não entende, eu criei meu filho com tanto amor e carinho, e esse excesso de amor e carinho foi o veneno da relação familiar. E aí, naquele momento, o único momento que seu filho ou sua filha teve para se livrar desse apego, dessa corrente, foi o momento da sua velhice. Então ele vai fazer de tudo para aproveitar esse momento e criar a vida dele. Infelizmente, nesse momento, você está necessitado dele. Mas você não deixou o passarinho criar asas e voar sozinho. Certo? Então, gera um problema para os dois lados. E aí você tem que fazer o quê? Bater de frente e conversar com a sua mãe? Gente, pior coisa que existe é você bater de frente com o causador do seu problema. Certo? Porque aí vai gerar o quê? Mais o quê? Chantagem, comoção, conversa desnecessária. E você vai perder seu tempo, sem contar que a pessoa que te prende, né?
Isso também serve para o amoroso, isso também serve para o social. Aquele ser que tem maior influência em você, ele vai perceber que você está querendo quebrar o elo. Então ele vai se dedicar e dar mais atenção a você para continuar nesse vínculo vampiro. Certo? É vampírico sim, entendeu? Então vamos lá, aquilo que eu presto atenção ganha força. Se eu quero prestar atenção em te aprisionar, eu vou te aprisionar. Se eu prestar atenção em te sugar, eu vou te sugar. Se eu prestar atenção em te culpar pelos meus erros, os meus erros serão sua culpa. Né? Então a gente tem que ter primeiro o conceito de como se limpar. Né? Bacana? Para depois a gente, depois de neutro, zerado, como se fosse literalmente um bebezinho livre, sem papai e mamãe encher o saco, como se eu tivesse acabado de sair da faculdade já com emprego, vou morar sozinho ou vou morar com meus amigos, mas fora da casa da mamãe e do papai. Certo? Aí sim eu posso pensar em melhorar. Primeiro eu tenho que pensar em me libertar. A liberdade do apego familiar requer um desapego maior. Por exemplo, você vai ter que ter mais coragem para sair da casa do seu pai e de sua mãe, você vai morar com os amigos, vai morar... Por isso que hoje em dia essa nossa geração buscou muito morar fora do Brasil. Na verdade, não é porque elas não gostam do Brasil, é porque elas sabem que existe uma amarra dentro de casa dos próprios familiares. Isso é castrador. Então, a distância é a melhor coisa que existe, entre aspas, porque o vínculo ainda existe e ele não foi resolvido. Então é direto e reto você ver que pessoas vão embora da cidade, do estado, do país, mas acabam voltando para casa do papai e da mamãe, ou acabam necessitando daquela convivência, né? E aí também quando tem o filho e tudo mais, começam a transferir este problema para os seus filhos, repetindo os mesmos erros que você não gostou lá atrás com o papai e com a mamãe. Então vamos lá, algumas pessoas são influenciadoras de natureza, outras têm já de sacanagem social ainda, além de ter essa facilidade, tem profissões que levam a fazer isso e utilizam elas dentro de casa. Gente, isso é o maior pecado do mundo que existe. A maldição, amaldiçoar. O maior pecado. Então vamos lá. Tem como eu resolver sem ajuda externa o desapego familiar? Não, cara, não tem, tá? Então busque a ajuda de um terapeuta, busque ajuda, busque ajuda mesmo de você entender, de você observar ao seu redor e entender onde você está preso e aonde você pode começar a se libertar. A primeira dica para quem mora com papai e mamãe e não tem como sair de casa: transforme seu quarto em algo pessoal e violável. Sua mãe e seu pai não podem entrar, por exemplo. Comece a viver dentro da casa dos seus pais como se você vivesse sozinho, sem depender deles. Vai dar um trabalhinho? Comece a lavar sua própria roupinha, sabe? Comece a cuidar da sua própria alimentação, comece a fazer as suas próprias coisas. Comece a não depender do dinheiro deles, né? Comece a não depender do cuidado deles. Literalmente comece a agir, mesmo morando na casa deles, como sozinho. Aprende a dar aquela velha história de doido. Fala uma coisa pra você, você vai lá e faz o que você tem que fazer. Entendeu? E aí você vai ver que o apego familiar tem muito a ver com aquela pessoa que fica te perguntando informação demais. E aí as pessoas mais básicas: onde você vai? O que você vai fazer? Que hora que você chega? Certo? E tem aquele maior grau de manipulador, que é aquele que fala assim: você está livre. É quando você faz alguma coisa que você está sobre o meu teto. Então a gente fala que você tem uma liberdade, mas você não tem nenhuma. É aquela pessoa que de uma hora para outra, pai e mãe vem dar palpite na sua vida. Mas eu te avisei que ia dar errado. Cara, presta atenção. Esse avisei que eu ia te dar errado, que ia dar errado, que seu papai e a mamãe faz, principalmente as mamães, isso é oração contrária. Isso é jogar uma maldição. É querer que a coisa dê errado. Exemplo mor. Não sai, porque se você sair, você vai ver. E aí dá alguma coisa errada. Aí você chega em casa e fala assim: não falei que ia dar errado? É lógico, aquela pessoa estava desejando que
ia dar errado. Cara, eu espero que isso chegue a seus ouvidos para você compreender, tá? E aí, dentro de um conceito mágico energético, a gente tem como lapidar isso sim, tá? Principalmente porque você não nasce na família por acaso, certo? Então tem uma questão kármica, dármica, um merecimento, tem uma questão da reflexão, é uma reflexão, mas é uma construção espiritual, né? Então você já nasce como se fosse no meio, vamos dizer assim, de pequenos obsessores, pessoas que você nunca conseguiu conviver e você tem que vir para aprender a conviver com essas pessoas, certo? Bacana. Mas e aí, Léo, o apego amoroso, porque eu tô perto de namorados, é isso que eu quero saber. Bom lá, se você tiver apego, por exemplo, social, apego social pode ser aquela amiga que você sempre conta tudo, aquele brother que você larga a namorada para ir tomar uma bebida com ela, porque é mais importante o brother que alimenta o seu vício lá, sei lá, da maconha, da cervejinha, do que a sua namorada ou a tua própria família, certo? Então você tem aquela amiga lá que é falciane, ai amiga, você não sabe o que aconteceu, e aí quando você tira, vamos lá, presta atenção, toda vez que eu falo que eu vou contar um caso de outra pessoa e essa pessoa não está presente, isso é fofoca. E aí você está tirando a confiança do relacionamento e levando para o vínculo social, porque seus amigos não são terapeutas e muito menos é o teu namorado e a tua namorada. Então você está agindo de sacanagem com a pessoa porque você está falando por trás das costas. Então se você tem um apego social, você tem que se libertar dessas amigas taróglas ou psicólogas que ficam te escutando. Porque senão você não cresce e você não toma atitude para o bem-estar do seu relacionamento. Bacana? E agora vamos para o amoroso. Se você é uma pessoa que tem muita carência, precisa de alguém para ser feliz, e aí você pode gerar auto-obsessão. Você mesmo se obsedia e obsedia a pessoa. Cara, mas esse é das coisas mais comuns. Então, quando ela é mais comum, ela é mais fácil de tratar, até mesmo que é social. Primeira coisa e as mais simples, crie uma rotina. Você criando uma rotina inafetável por qualquer coisa que seja, isso vai te dar uma segurança diária. Rotina leva a segurança. Então você tem que ter uma rotina com a sua alimentação, com exercício, com leitura. Hoje em dia, como tem os vídeos assim, você pode ter uma rotina de leitura para o autoconhecimento, tá? Autoconhecimento não é acreditar na mamãe, no papai, no amigo que fala umas coisas baseadas no que acha que é melhor para você. Você tem que buscar o autoconhecimento para você se colocar dentro daquela norma, daquela lei ou não. Então você não pode ser dependente de ninguém nesse momento também não, certo? Então você vai buscar principalmente atividade física, gente, segundo conhecimento, tá? E aí você vai ter sua rotina de trabalho. Se você não está trabalhando, cara, se dedique ao estudo, atividade física, né? Porque cabeça vazia, moradia do capitinha. O capiroto atenta quem tá à toa. E aí você vai começar a ter uma frequência melhor, uma autoestima melhor. E aí você vai também ter a frequência no seu relacionamento. Se você quer encontrar com a pessoa todo dia, tal, ficar grudado, você tem que parar com isso. Porque você está transferindo os problemas seus para a pessoa. Se você tem ciúmes, o ciúme está dentro de você. Não é e nunca será as atitudes da outra pessoa que provocam ciúmes. Você tem ciúmes. E aí qualquer pessoa que exista, que bater ali de frente com o seu emocional, você vai dar uma pirada. E aí você tem que aprender, se você tem rotina, o outro também tem rotina, não parar com chantagem. Se eu fizer isso, você vai fazer isso. Isso é muito triste, cara, porque você fica preso dentro de normas construídas do que seria bom para o outro. Porque você não consegue criar uma rotina do que é bom para você. Simples. Cuida da sua vida. Certo? Por que isso é tão importante? Porque existe dentro da teoria da amizade é a teoria do amor. E dentro dessas teorias existe a teoria da proximidade. Léo, o que é proximidade? Rotina. E aí a gente está falando de proximidade de rotina 2. Até para você conquistar uma pessoa ou, querido amigo,
para manter uma pessoa do seu lado. Isso é muito importante. Exemplo, você mora sozinho já há algum tempo, tal, sua casa já está organizada de um jeito, aí de repente entra uma pessoa na sua vida querendo mudar toda a organização da casa. Isso vai te chocar, vai gerar briga e vai gerar término, certo? Então, vamos lá, você está entrando na vida da pessoa, entra devagar. Porque se você entrar muito afoito, você vai entrar com uma energia de inimigo, mesmo que suas intenções sejam boas. Eu demorei para entender isso, porque eu sempre fui muito prestativo. E eu não entendia por que isso chocava as pessoas e não as pessoas que eram ali mortas, prostradas, ficavam à toa. Sabe aquelas pessoas coça-saco, coça-leleca? E eu sou muito oposto. E aí eu entendi por que aquelas pessoas que fingem de mosca morta sobrevivem em convivências, em proximidade com a pessoa e com a família. Porque essas pessoas não chamam atenção. Então, se você realmente quer se dar bem com alguém, aprenda a não chamar atenção. Você cria sua rotina e essa rotina transmite confiança para outra pessoa. Você sabe que a pessoa tem uma rotina, transmite confiança para você. Certo? E aí, quando vocês forem conviver junto, você aprende a não interferir na rotina da pessoa. E a pessoa não vai interferir na sua. É uma questão de liberdade. Não existe amor sem, o que você me diria agora? Confiança. Certo? Então vamos lá, se você ainda confunde amor com desejo, cara, eu fiz outro vídeo que tá lá, vou montar um playlist de relacionamento, não é a mesma coisa. Aqui a gente tá falando de amor, de desapego, amor singelo, vibração 450, desejo, vibração 180, né? São outras vibrações. Mas até mesmo para você aproximar as pessoas para terem desejo de você, aprenda a ser uma pessoa próxima, sem afetar. Deixe que a pessoa costume o ambiente, deixe que a pessoa costume com o seu jeito, e aí isso gera laços, certo? Não seja como mamãe coruja ou papai coruja que fica interferindo na sua vida. Ai, mas eu sei o que vai dar. Você não gostava de ouvir isso da sua mãe, por que você vai falar isso para o seu namorado ou para sua namorada? Você não sabe o que é bom para o outro. Por que você não sabe nem o que é bom para você mesmo? Nós não sabemos. Não é isso? E aí a busca da felicidade é sempre isso. Eu buscar saber o que é melhor para mim, cuidar de mim mesmo. Porque se eu não me amo, ninguém me ama. Então se eu me amo, me cuido, eu vou chamar a atenção sem querer chamar a atenção. E é isso que a gente chama de vibração. A vibração não é ficar pensando, não é os Theta Healing, não é as quânticas que não funciona, não é as frases de atração, porque não funciona. É a atitude. Certo? Então conhecimento mental, e não ficar imaginando, porque senão você vai ficar um distúrbio, vai ficar doidão. Não é ficar imaginando a sua cabeça fazendo aquela masturbação mental, né? Esse é o processo dentro do que o povo fala na psicologia, é um termo da psicologia. É você alinhar o que você quer e criar um plano. Quando você cria um plano, uma rotina, você está preparado para ter uma rotina com outra pessoa. Mas vamos lembrar então, recapitulando e resumindo, para você começar a criar uma rotina, você tem que se libertar dos apegos lá atrás, de nascença. Bacana? Gente, então fica aí, depois nós vamos ter mais vídeos, segue, curte mesmo, compartilha com quem você sabe, com seus irmãos também que sofreram a mesma coisa que você, ou não, e compartilha, faz essa mensagem chegar para alguém que precisa com caridade e amor no coração. Beijos, que Deus ilumine, que a luz do sagrado esteja com vocês.